Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre produtistas e a gente vai falar sobre algas. Lembrem que nesse reino nós temos tanto protozoários quanto as algas. As algas, assim, na verdade, foi um problema por algum tempo, não sabiam onde colocar na classificação, muita gente achava que eram vegetais, mas hoje a gente vai ver por que elas não são vegetais, ok? Na verdade, elas me perdi na minha própria fala, gente. Desculpa, é o sono. Mas olha só, quais são as características delas? Assim como os protistas, elas são eucariontes, só que elas podem ser uni- ou multicelulares, diferente dos protistas que só são unicelulares. Elas são fotossintetizadores, então elas fazem fotossíntese e, portanto, são autótrofas, né? Elas são produtoras. E, gente, nessa vibe de fotossíntese, de produtor, elas são as maiores produtoras de oxigênio, tá? Aquela ideia de que as florestas são os grandes pulmões do mundo não é verdade. A gente sabe que não é mais, porque, como a gente viu em sucessão ecológica, uma comunidade clímax, né? Uma comunidade que já está no seu pico de seu desenvolvimento, ela está em equilíbrio, então ela produz tanto quanto ela consome, ok? Já as algas não. Pensem até que elas estão na água, que tem uma disponibilidade de oxigênio muito grande, elas estão ali e elas vão liberando para o ar. São os nossos grandes pulmões do mundo. Elas são encontradas em rios, lagos e mares, ou então em mutualismos. Até a gente vai falar um pouquinho mais sobre os líquens hoje, quando a gente vê os fungos. E por que a gente diz que elas não são plantas, tá? Em primeiro lugar, porque os filhotes, né, os embriões, eles não dependem da nutrição materna, o que é diferente do que vocês vão ver com a professora Camila na botânica, que daí tem o endosperma para alimentar esses embriões, digamos assim, nas angiospermas. E eles também são. Eles podem ter um crescimento, né? Vejam que eles podem ser multicelulares, mas quando eles têm um crescimento verticalizado, a gente não fala em caule, a gente fala em talo, porque eles são. ahn, Gente, não tem vasos. Eu vou lembrar a palavra logo, tá? Mas eles não têm vasos. Então não tem xilema, não tem floema, não tem nada disso que os vegetais têm. Isso, avascular. Muito obrigada, Matheus. Perfeito. Gente, nossa, é 9 horas e a professora já não tá mais prestando, tá ligado? Tipo, o que é isso, gente? E daí, como nós vimos com os protozoários também, nós temos várias formas de classificar as algas. Aqui nós vamos ver a mais comum e a que cai mais nos vestibulares. Primeiramente, nós temos as euglenas, que são algas unicelulares. Elas costumam estar presentes em água doce. Elas não têm uma parede celular bem desenvolvida. Elas podem ser heterótrofas, porque quando não tem luz, elas podem comer, absorver coisinhas do ambiente. Gente, vejam aqui novamente o vacúolo contrátil que a gente falou para regulação osmótica, super importante, ok? E elas são flageladas. Os dinoflagelados, gente, os dinoflagelados, vocês têm que prestar, assim, ó, uma atenção especial neles, principalmente pro Enem, ok? É uma questão que já caiu várias vezes? É. Mas é uma questão que ainda vai cair várias vezes? Com certeza, assim, tipo, certo. Porque as dinoflageladas, a gente também viu elas quando a gente falou de problemas ambientais, e é por isso que o Enem adora. Quem são elas? Elas são seres unicelulares, também flageladas, vejam aqui os flagelinhos dela. E elas estão envolvidas em um processo muito curioso, que é a maré vermelha. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês. E o que acontece? Essas algas têm esse pigmento, né? Elas são meio pardas. E elas liberam uma toxina, naturalmente, assim. Não é uma toxina para elas, né? É uma toxina, por exemplo, para peixes, para nós, a gente ingere em grandes quantidades. E elas costumam se reproduzir, né? Como qualquer ecossistema, existe um predador, então elas não conseguem crescer tanto. Só que o que acontece? Quando a gente tem o fenômeno de eutrofização, vocês lembram o que é eutrofização? Respondam ali no chat. E não respondam sim, respondam o que é. Eutrofização, gente.
Super importante no Enem. Super. Então, a gente até pode falar em uma poluição, mas o que vocês precisam lembrar, aquele negócio lá, realmente, é quando a gente tem um aumento excessivo de nutrientes na água. Isso aí. Gente, porque o que acontece? Geralmente ele é associado ou a isso, poluição por fertilizantes. Então, quando a gente tem a lixiviação dos solos, e daí esses fertilizantes vão para a água, então os NPKs, né, que a gente chama, que são fontes de nutrientes, ou então até mesmo com o esgoto. Então, claro, né, esgoto, super nutritivo, gente. O que acontece? Esse aumento de nutrientes faz com que as algas cresçam muito, elas se multipliquem muito, que no caso dos dinoflagelados vai acabar acarretando nisso daqui. Elas vão se reproduzir muito, vão formar esse fenômeno da maré vermelha. E por que ele é complicado? Porque como tem muitas, o aumento na água dessa substância tóxica é bastante expressivo. Então, contribui ainda mais para a mortandade de peixes, que é algo que a gente vê na eutrofização já naturalmente, né? Elas também aparecem em um mutualismo com corais, as zooxantelas, e elas também estão envolvidas no fenômeno da bioluminescência, que é muito lindo, e eu recomendo que vocês procurem online. Eu não consegui trazer uma foto, não sei porquê. Me distraí fazendo os slides e não trouxe. Mas é muito bonito, gente, elas brilham no escuro. Então, Valentina, vamos revisar a eutrofização. Gente, o que acontece? Aumenta muito o nível de nutrientes. Isso faz com que os seres aeróbicos que estão ali, eles comecem a se alimentar, né? E como eles estão se alimentando mais, eles começam a se reproduzir mais, então começa a crescer essa população. Só que o que acontece? À medida que eles vão se alimentando, vão produzindo, eles vão gastando seus nutrientes e vão gastando esse oxigênio que está presente no meio. Então, sim, vai começar a ter uma diminuição na quantidade de oxigênio que tem naquele ambiente. Tanto que uma das formas de a gente ver se um corpo d'água está eutrofizado é com a DBO, a medida de disponibilidade de oxigênio, se não me engano. Demanda bioquímica de oxigênio, gente. Desculpa, falei errado. É a demanda bioquímica de oxigênio. E o que acontece? Vai acabar esse oxigênio e, portanto, vai começar a haver uma mortandade dos seres aeróbicos. E daí, com isso, só que os seres anaeróbicos, eles ainda conseguem prosperar, porque ainda tem muito nutriente naquele espaço. E pensem que todos os seres aeróbicos que morrerem, eles também vão servir como fonte de nutrientes. Então vai haver uma proliferação excessiva de seres anaeróbicos, que daí vão, né, continuar até ad infinito. Nas ondas, a bioluminescência, sim, mas pode ser também também em seres. Também pode ser parado e às vezes os peixes comem e daí fica brilhando dentro deles, é muito maluco. Tem a ver com alguma coisa com a luz que não entra mais. Então, Júnior, geralmente a gente fala nesse bloqueio de luz quando a gente fala em manchas de petróleo, então aquela maré negra que a gente chama. Mas o que acontece? Na eutrofização, a gente também pode ter o bloqueio de luz. Só que o que bloqueia propriamente a luz não são os nutrientes, é a floração das algas. Então, esse crescimento excessivo de algas, ele faz com que a luz não passe para as camadas mais profundas. Então, até mesmo algas que tenham lá embaixo, né, no fundo, as algas bentônicas, que a gente chama, porque, gente, temos as algas que flutuam, que são as algas plantônicas, que formam o fitoplâncton, e temos as algas sésseis, que ficam lá embaixo, que são as bentônicas. E daí sim, essas algas plantônicas, quando tem a floração, elas impedem a passagem de luz. Isso mesmo, Júnior. Outro tipo de algas que nós temos são as diatomáceas. Elas são unicelulares e uma característica bastante peculiar sobre elas é que elas têm uma parede celular dupla. Então é como se fosse um encaixezinho. Uma é um pouquinho menor e a outra é um pouco maior e elas se encaixam.
Nós temos também as crisófitas, que é chamada de alga dourada. Ela é uma alga unicelular e flagelada. Aquela de Otomassa ali parecia mesmo um cacau, né? Às vezes elas têm formatos bem diferenciados, tá, gente? Eu trouxe só algumas para vocês terem uma ideia. Essa alga dourada é por causa da fucoxina, se não me engano, o pigmento. E daí nós temos as faeófitas, que são as algas pardas. Gente, elas são multicelulares, elas são marinhas e elas crescem muito. Se não me engano, elas podem chegar até 60 metros de comprimento, tá? E elas formam o que a gente chama de floresta de kelps. Gente, olha só que louco, né? Tipo, é uma floresta submersa. Só que lembrando que os talos são avasculares, tá, gente? Nossa, olha que incrível! Eu não sabia dessa, Matheus. Muito legal. Nós temos também as rodofitas, as algas vermelhas. A maioria delas é marinha e multicelular. E elas podem também estar associadas a corais, sendo chamadas de coralináceas. Ai, verdade, Isa. Gente, cuidado, tá? Não confundam. Quem faz a maré vermelha são os dinoflagelados, não são as rodofitas, apesar de elas serem propriamente as algas vermelhas, tá? Esse é um pega-ratão clássico, já vi cair em tudo quanto é lugar. Cuidado. Não são as algas vermelhas que causam a maré vermelha. E nós temos também as clorofitas. As clorofitas, que são as algas verdes, elas podem ser multi ou unicelulares, e quando elas são unicelulares, geralmente elas aparecem em colônias, e a maioria delas é de água doce. Gente, por que a gente fala em algas, né? Elas são extremamente importantes. Primeiro, elas têm uma função alimentar, né? Aquele sushizinho clássico, super gostosinho com aquela alga. Nós temos uma importância também industrial, muitos espessantes são feitos a partir de algas, então nós temos, por exemplo, o agar-agar. O agar-agar ele pode ser tanto usado naquelas placas de Petri para crescimento de culturas bacterianas, enfim, ou também pode ser usado como espessante para fazer alguns alimentos. Por exemplo, uma gelatina vegana, porque vocês sabem que a gelatina, ela geralmente tem cartilagem de animais, né? Então ela não é propriamente vegana, mas aí os veganos usam agar-agar. O agar-agar também é usado para cápsulas de medicamentos, enfim, nós temos uma série de usos para essas algas. Elas, inclusive, podem ser bioindicadores da qualidade da água naquele espaço. Como é que elas se reproduzem? Nós temos a clássica reprodução assexuada por divisão binária. Vejam aqui uma euglena se reproduzindo por divisão binária. Só que o que acontece? Tem uma característica engraçada, né? Vocês lembram que as diatomáceas, elas são aquelas duas partezinhas que se encaixam. Só que daí, quem ficar com a partezinha de baixo, que era menorzinha, ela vai ir diminuindo, vocês concordam? Ela vai diminuindo de tamanho ao longo das gerações. Isso realmente acontece, isso realmente é um problema. Então chega um momento em que o ciclo meio que tipo, tá, não, para, vamos fazer reprodução sexuada agora, porque senão, né, não vai ter jeito. Temos também outra reprodução assexuada por brotamento, ou também chamada de fragmentação, porque o que acontece é exatamente isso. Em algas multicelulares, a gente tem um broto que surge nesse talo e ele pode se desprender e acabar germinando, né? Gerando outra alga no solo. E daí nós temos a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é um pouquinho mais chatinha, gente, tá? Mas vamos com calma que a gente vai entender. Gente, aqui nós temos a uva, que é um tipo de alga multicelular. E nós temos aqui os nossos gametófitos. Gente, gametófito remete a gameta, né? Então pensem que são eles que vão fazer os gametas, tá? Os gametas também, um masculino, um feminino, os dois vão se encontrar. Vejam que os dois são flagelados, porque acontece na água, né? Então eles precisam se locomover. Ocorre a fecundação. Da fecundação a gente tem um zigoto. E o zigoto se desenvolve e gera uma nova alga. Só que esse daqui é um esporófito. Porque ele produz esporos, né, gente? Olha, na biologia, tudo faz sentido. Às vezes a gente acha que não, mas faz, gente. Tipo,
vocês não precisam ficar memorizando 1000 ciclos, entendeu? Vocês precisam realmente entender o que que é um gametófito, o que que é um esporófito, o que que é um gameta, o que que é um esporo. Se vocês entenderem isso, a aula de botânica fica muito mais simples, gente. Existem particularidades? Existem, claro que existem. A gente precisa estudar eles e a gente precisa ver eles. Mas o que a gente precisa realmente lembrar, o que a gente não pode esquecer na nossa cabeça, são essas coisas básicas, essas palavras, esses prefixos e sufixos que vão nos ajudar a entender qualquer situação que aparecer pra gente. Porque às vezes, por mais que a gente tente, né, os profs, a gente tenta adivinhar o que a prova vai jogar na nossa frente e a gente tenta cobrir tudo. Mas a gente não consegue. Às vezes tem algum exemplo que foge do que você viu em aula, mas usa a mesma lógica. Então, guardem a lógica, gente. Se vocês poderem escolher, vou escolher guardar uma coisa de sala, guardem a lógica de como as coisas funcionam, ok? Essa ideia de memorizar tudo, primeiro não funciona porque vocês têm muita matéria para memorizar, seria muita coisa, gente. Haja HD externo para fazer isso. E também porque, gente, as coisas memorizadas, assim, por si só, sem a gente criar ligações, elas não fazem o menor sentido. E se a gente chegar na prova e for uma coisa minimamente diferente daquilo que a gente memorizou, a gente não vai saber aplicar. Então, foco na lógica, gente. Enfim, os esporófitos liberam esporos, os esporos germinam e formam os gametófitos. Isso vai ser muito parecido com o que vocês vão ver na botânica. Por isso que eu não vou adentrar muito nessa questão, o que é um esporo, o que é um gameta, qual é a diferença, como se formam. Vocês vão ver isso com a Prof. Cami. E nós também temos uma reprodução sexuada por conjugação, que a gente já viu antes, tanto no reino Monera, com as bactérias, quanto no próprio reino protista, com os protozoários. Então, mesma lógica, gente. Gente, mesma palavra, mesma lógica. Nós vamos ter uma união entre os citoplasmas e vai haver uma passagem de gametas nessa união citoplasmática. Vai haver uma fecundação. Dessa fecundação vai ser formado um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em filamento, que vai crescer e vai virar uma alga. E isso foi a nossa aula de algas. Alguém tem alguma dúvida? Oi, João, pode falar. Ah, eu odeio quando isso acontece. Triste, queria ouvir tua voz também. Algas que produzem ômega 3. Matheus, se pá me ajuda, mas aqui o que eu sei, tá? Ômega 3 geralmente a gente consegue na alimentação por meio de óleos de peixes, né? Então, consumo de peixes. E para vegetarianos e veganos, a gente costuma adquirir na chia e na linhaça, mais do que propriamente em algas. Não tenho certeza. Matheus? A gente pode dar uma pesquisada, o que que você acha? Ok, perfeito, Matheus. Muito obrigada. Mas isso é uma coisa que eu sei, que é os peixes e também a chia ou a linhaça, né? Os vegetarianos a gente tem que se virar. E, gente, agora nós vamos falar sobre reino fungi. Ai, gente, eu tô muito feliz com esses desenhos que eu tô enfiando no meus slides. Coisa boa, né? Mas momentos bobos dos professores quando a gente consegue evoluir nos nossos slides. Gente, reino fungi. Características. Novamente, eles são eucariontes. Lembram que procariontes são apenas o reino Monera.
Eles podem ser uni- ou multicelulares, sendo um dos maiores representantes dos unicelulares a levedura, que a gente conhece tão bem, né? Aquele fermento biológico para fazer pão. Eles são heterótrofos. Gente, heterótrofos, tá? Antigamente também houve uma discussão bastante extensa sobre se eles seriam vegetais ou não. Inclusive, tanto eles não são vegetais que eles são mais próximos evolutivamente de nós, dos animais, do que eles estão dos vegetais, ok? Eles vivem em locais úmidos. Eles têm, gente, detalhe importante, eles têm parede celular. Lembrem quem tem parede celular, tá? Reino Monera, bactérias têm parede celular de peptidoglicano. Reino fungi, que a gente está vendo agora, tem parede celular de quitina. E vocês vão ver com a Prof. Kami que o reino vegetal tem uma parede celular de celulose, ok? Isso é importante, o vestibular adora. A gente vai fazer uma tabelinha, tá? Já dando um spoiler para vocês. A gente vai fazer uma tabelinha agora que a gente terminar os reinos, juntando características de cada um dos reinos, ok? Outra coisa importante que também diferencia os fungos dos vegetais é que eles têm uma reserva energética de glicogênio. Gente, glicogênio é a mesma reserva energética que a gente tem no nosso fígado e nos nossos músculos. Vocês vão ver isso com a Prof. Nicole. E diferente dos vegetais, que guardam amido, tá? E eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Qual é a organização corporal deles, né? Eles são um pouquinho diferentes. Bom, os unicelulares, vocês já sabem como é que é uma célula eucariótica, então, same thing. Só que os multicelulares, eles se organizam com uma estrutura básica chamada de hifa, tá? E essas hifas, elas vão se juntando, né? Elas são segmentos longos formados por várias células. Elas vão se juntando e a gente chama de micélio. Gente, existem dois tipos de micélio. Existe o micélio vegetativo, que é um micélio que serve para a função de absorção dos nutrientes. Lembrem que a digestão é extracorpórea. Eles acabam liberando enzimas no ambiente que vão degradar aquele alimento e daí para eles poderem absorver. E nós também temos corpo de frutificação ou então micélio reprodutivo, que é o que muitas vezes a gente vê a olho nu. A gente acha que, por exemplo, o fungo é só aquele cogumelozinho lá do Mario que a gente enxerga. Não, gente, embaixo tem muito mais coisa que também é o fungo, tá? Aquilo lá só aparece quando ele está se reproduzindo. E é por isso que às vezes as pessoas falam, tipo, ai, tá mofado, é só raspar o mofo ali e tá tudo certo. Gente, não. Assim, cara, todo mundo já fez isso, tá? Ninguém vai morrer. Mas não. Não, porque a maior parte do fungo a gente não enxerga. Nossa, sério, tipo, é cilada, é cilada. É muito cilada, gente. Você só tá se enganando, né? Você está fingindo que aquilo não estava mofado. Mas então, aqui nós temos os nossos filos dos fungos, ok? Que nós vamos dar uma olhada. É bem nessa vibe, Daniel. Bem nessa vibe. Vejam que todos eles são organizados em hifas. Gente, vamos aproveitar. Vamos revisar como é que a gente lê um cladograma, tá? A gente começa num nó, que a gente tem o nosso ancestral comum de todos esses seres. E daí a gente vai subindo. Vejam que aqui ele escreveu todas as características que cada um desses filos tem. Então vamos ver. Todos eles compartilham as hifas, que são a organização do corpo, a parede celular de quitina, a produção de esporos para reprodução, a reserva de glicogênio e a decomposição / absorção para nutrição. Ok, essas são as características gerais dos fungos que a Prof falou. E daí a gente vai ter o nosso primeiro nó evolutivo. Lembrem que o tempo, ele é para cá, né? Então aqui estamos os mais recentes, aqui estamos os mais antigos. Nós temos o nosso primeiro nó. Então, um ancestral, que vai ser tanto desses seres quanto desses daqui. Para esse lado, a gente tem os quitridiomicetos, que vão ter esporos flagelados. Ok? Aqui, a gente vai ter os seres que têm esporos sem flagelos. Novamente, um ancestral. Nós vamos ter os zigomicetos e mais um ancestral diferente, que
que são que daí vai gerar os ascomicetos e os basidiomicetos. E daí eles vão ter esporos diferentes também, que a gente vai ver quando a gente chegar na reprodução. Lembram como a gente lê um cladograma? Tá tudo certo? Quem que são parentes mais próximos? Por exemplo, quem é o parente mais próximo dos basidiomicetos? Ele é mais aparentado com o zigomiceto ou com o ascomiceto? Exatamente, gente. Por quê? Porque o ancestral comum entre eles é mais recente, ok? Perfeito. A prof tá orgulhosa. Mas então vamos estudar cada um deles. Os quitridiomicetos. A maioria deles é aquático. Opa! A maioria deles é aquático, então faz sentido que o esporo deles seja flagelado, porque eles precisam se locomover. Olha só. Eles podem ser uni ou multicelulares, as próprias células deles são flageladas, e eles funcionam, eles são na cadeia alimentar geralmente saprófitos, então eles decompõem matéria morta, ou então eles são parasitas. Nós temos os zigomicetos, que todo mundo conhece bem demais, inclusive, infelizmente, que é o bolor preto do pão. Gente, o bolor preto, tá? Não é aqueles arco-íris que aparecem, esses daí são os próximos. Mas aquele bolor preto lá é o zigomiceto. Apresento para vocês. Da próxima vez que vocês encontrarem, vocês já vão poder chamar ele pelo nome certo. Eles são predominantemente terrestres e uma curiosidade sobre eles é que eles não formam um corpo de frutificação. Vejam aqui as hifas com os esporângios que vão liberar os esporos e vai se espalhar. É a beleza. E daí os ascomicetos. Gente, os ascomicetos eles são super importantes porque eles têm uma diversidade absurda e eles tiveram usos ao longo da história da humanidade muito importantes. Eles podem ser uni ou multicelulares e a gente vai começar com as leveduras, né? As clássicas, e aí aqui eu trouxe a levedura da cerveja porque ninguém é bobo. E daí, né, elas fazem a fermentação alcoólica, a gente sabe como é que funciona e rola aquele líquido maravilhoso chamado cerveja. Menores de idade não bebam, tá? E maiores de idade bebam com moderação, mas é bom. A gente também pode fazer pão com essa fermentação alcoólica. É alcoólica que libera CO2, né, Matheus? Tá, perfeito. Aqui nós temos os nossos bolores coloridos, então sabe aquele sanduíche que você esqueceu dentro de um potinho e tava no fundo da geladeira, você deixou lá, assim, ó, deixou. E daí um dia você tava limpando a geladeira e você viu aquele potinho e pensou, quê? E daí você abre, assim, sai uma nuvenzinha, tem umas cores, assim, se não fosse tão fedido, seria tão bonito, mas é complicado, né? Eu sei. Aqueles lá são os ascomicetos. Prazer. Exato. Gente, nós temos inclusive ascomicetos que são comestíveis, tá? Então as trufas, que são de uma gastronomia bastante chique, né, digamos assim, são ascomicetos. E até aqueles queijos meio apodrecidos, que são incríveis e têm um gosto maravilhoso, eles têm ascomicetos ali. Sim, gorgonzola é incrível, eu amo. Gente, é a minha maior dificuldade para transição para o veganismo são queijos, tá? Ah, nossa, chega a ser maldade. Eu jantei um sanduíche, tá, Matheus? Isso daí é maldade. Gente, e por que que os ascomicetos são muito importantes para nós também? Porque foi a partir deles que a gente conseguiu desenvolver a tecnologia dos antibióticos. Gente, isso daqui que eu trouxe para vocês é uma placa Petri, tá? Em que havia uma cultura de um Streptococcus. Os Streptococcus, lembrem, o Streptococcus é aquele que faz uma Strepto colar de pérolas. Lembram Strepto, P de pérola, Stafilo, F de fruta. Agora eu tava tentando lembrar quem era quem. Os streptococcus são aqueles cocos que formam um filamento, como se fosse um colar de pérolas, e são bactérias, né? A gente estudou elas. No caso, eram bactérias patogênicas. E o que aconteceu? Estava lá a Fleming no seu laboratório fazendo altos rolês, quando de repente, na sua placa Petri, em que ele estava cultivando streptococcus, opa, caiu um fungo.
Gente, parênteses, tá? Na história as coisas definitivamente não aconteceram assim, porque num laboratório, assim, pra cair alguma coisa dentro da sua placa Petri, você tem que estar muito avoado, tá? Provavelmente ele tava experimentando mesmo, mas é mais bonitinha a história assim. Então, opa, caiu ali um fungo. Vou deixar, né? Fazer o quê? Fazer o quê agora? Deixa, ver o que acontece, vou jogar fora. E daí, quando ele voltou, depois de um tempo, e olhou aquela placa, vejam só o que aconteceu. Isso daqui a gente chama de halo de inibição. Porque nesse espaço deveria ter um Streptococcus. E não tem. Então algo inibiu que ele crescesse. E daí foram feitos outros experimentos, porque surgiu uma teoria. Não, surgiu uma hipótese. Opa, eu observei esse fenômeno e eu acredito que isso aconteça porque esse fungo Penicillium ele libera uma substância que seja tóxica para o Streptococcus, impedindo que ele se desenvolva. Então foram feitos mais experimentos e essa teoria se transformou numa hipótese, porque realmente, gente, é isso que acontece. O Penicillium naturalmente desenvolve essa substância que serve como antibiótico e assim surgiu o nosso primeiro antibiótico. Quem lembra qual é o nome dessa relação ecológica? É uma daquelas chatinhas, gente, eu admito. Perfeita! Perfeito! Maravilhosos! Sim, gente. Ai, ele falou ontem. Aff, mas sim, gente. É isso mesmo. Ai, feliz. Sim, gente, biologia é assim que a gente faz, tá? A gente vai lembrando, 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 lembrando. Em algum momento a gente guarda, tá? É isso, é com tudo. Ahn, Ah, e aqui tá a nossa levedura, tá? Isso daqui, vejam só, é um brotinho dela. Ela se reproduz por brotamento também. Coisa mais amada. Gente, líquens. Ai, olha só, tem uma notícia boa pra vocês. Eu acho que hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Daí eu vou liberar vocês, tá? Aqui. Tá todo mundo cansado e vocês já ouviram minha voz por tempo demais hoje. Mas, gente, líquens. Eles são também uma relação ecológica. Qual? Esse vocês têm que saber na ponta da língua. Mutualismo. Os vestibulares adoram líquens. Ponta da língua que é mutualismo. Mutualismo, uma relação ecológica harmônica em que ambos os seres vão se beneficiar. Quem pode formar um líquen? Pode ser um fungo e uma alga, então como a gente já viu ali, as algas, ou um fungo e uma cianobactéria, que a gente também já viu. Eles são essas coisinhas meio estranhas que aparecem nos troncos das árvores. E eles são, é importante a gente lembrar que eles são os pioneiros na sucessão ecológica. Então, lembram da sucessão ecológica? A gente tem primeiro os pioneiros, que vão ser. Tem que ser seres inespecíficos, né? Que não sejam muito adaptados a nenhum ambiente específico, que possam sobreviver em condições adversas, então com uma luminosidade muito alta, com uma temperatura instável, que pode ter muito vento. Essa comunidade geralmente é de líquens, de musgos, vai evoluindo para algumas gramíneas, e daí a gente vai começar a evoluir para as nossas séries, em que a gente vai começar a ter gramíneas um pouco maiores, arbustívoras, daí a gente vai ter algumas árvores pequenas, e daí finalmente a gente chega no nosso clímax, que é aquela comunidade no seu estágio, sei lá, Megazord, assim, o Megazord daquele lugar é aquilo. Então, por exemplo, para a floresta amazônica, nós temos uma floresta tropical formada. E é quando a gente tem a maior estabilidade. A gente adora a aula comprida porque a gente pode fazer isso, a gente pode pegar um conteúdo que a gente viu lá nos confins do inferno, lembra? Gente, nossa, faz muito tempo, né? Já faz bastante tempo que a gente viu isso. E daí a gente relembra isso, porque de novo, é assim que a gente aprende biologia. E além de ser os pioneiros na transição ecológica, uma coisa muito importante sobre eles é que eles são bioindicadores da qualidade do ar. Por quê? O que acontece? Os líquens, eles não sobrevivem se o ambiente estiver muito poluído. Tanto que assim, quando a gente vê uma árvore na beira de uma estrada, por exemplo, uma estrada movimentada, se você parar para olhar para ela, você vai ver que não vai ter líquens ali. Porque aquele lugar tem muita poluição dos carros.
Só que se você começar a andar na redenção, por exemplo, se entrar na redenção, tem algumas árvores ali que vão ter alguma quantidade. Se você for pro interior, então, nossa, líquen nossa, total, assim. Coisa boa é que o ar tem uma qualidade boa. Gente, é lindo. Vocês vejam um líquen e fiquem felizes e respirem assim. Ai, coisa boa. Se ele não morreu, eu também não vou. Então, assim, eles são maravilhosos. Eles são simplesmente maravilhosos, tá? Eu adoro. E daí nós temos as micorrizas, gente. Novamente, palavras, 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 sufixos, prefixos que nos ajudam. Mico. Mico, além de ser algo que a gente paga de vez em quando, sem querer, também tem a ver com fungos, tá? Então a gente vai ver que as doenças causadas por fungos a gente chama de micoses. A ciência que estuda os fungos é a micologia. Então, mico, fungos. Risa. Risa é de raiz, ok? Vocês vão ver muito isso na botânica. Então, o que é a micorriza? É uma relação mutualística entre um fungo e uma raiz. Essa é outra, gente, que vocês precisam ter na ponta da língua. Sério, é muito importante. Não apenas pelo fato de ser um mutualismo, né? Então, aqui eu achei esse desenho, achei muito fofo. O fungo, ele ganha nutrientes que ele não sabe fazer sozinho, porque lembrem que ele é heterótrofo, ele não é autótrofo. E a árvore, ela acaba ganhando uma extensão das raízes dela, porque pensem que todas aquelas hifas, elas vão se espalhando e elas vão ocupar um espaço maior. E daí simbiose é um nome genérico que a gente usa para relações harmônicas, tá? Mas o correto seria um mutualismo. E por que elas são particularmente importantes, além dessa relação do mutualismo? Por causa do ciclo do nitrogênio, gente. Lembrem que o ciclo do nitrogênio, as plantas elas não conseguem absorver o nitrogênio atmosférico, que é o N2, apesar de ele ser um dos componentes mais abundantes da nossa atmosfera, é 78% de nitrogênio, se não me engano, elas não conseguem pegar assim. Então nós precisamos de bactérias fixadoras que fixem o nitrogênio no solo. Só que eles vão fixar como amônia. Essa amônia precisa ainda ser oxidada para chegar finalmente a nitrito e passar a nitrato. São os nitratos que são absorvidos, né? A prof estava fazendo o ciclo mental e às vezes assim a gente para e a gente pensa, nitrito, nitrato, exato, bactérias nitrificantes. Tá todo mundo ali, gente, olhem o ciclo de nitrogênio, também é amado pelos vestibulares, tá? E as plantas, elas vão usar o nitrato. Só que o que acontece, né, gente? É uma cacetada de reação que tem que acontecer ali, um monte de bactéria envolvida. Não tem um jeito mais fácil? Mas então, é aí que os fungos entram na jogada. As leguminosas, então todas aquelas plantas que têm vagem, a soja, o feijão, elas têm micorrizas. E acaba que esses fungos, eles acabam fixando esse nitrogênio diretamente. Então, por isso também que a gente fala em rotação de culturas, quando a gente pensa numa agroecologia mais sustentável, né? Porque o que acontece? Toda cultura, toda planta vai tirar nutrientes do solo, né? Só que se tu, por exemplo, plantar um arroz e depois plantar uma soja, ficar alternando o tipo de cultivo, quando tu plantar essa soja, tu vai ter essa fixação de nitrogênio. Então tu vai auxiliar a não esgotar completamente e não vai precisar usar fertilizantes e artificiais. Né? Como é a reprodução desses fungos? A reprodução pode novamente ser assexuada por fragmentação. Lembrando, gente, que a diferença entre reprodução assexuada e sexuada é que a assexuada não gera variabilidade genética e a sexuada gera variabilidade genética. Fragmentação, novamente, muito parecido. A gente viu nas algas, um fragmento de uma hifa, ela vai se desprender, vai entrar em contato com um solo úmido e vai se desenvolver em um novo mistério. Nós podemos ter também uma reprodução assexuada por brotamento, no caso dos fungos unicelulares. Então, por exemplo, aqui nós teríamos uma levedura que criaria um brotinho, o núcleo vai se dividir por mitose e daí vai ir para o brotinho, e aí o brotinho vai se separar da original. Nós temos uma reprodução assexuada por esporulação, olha aqui de novo, um maravilhoso bolor, todo mundo fica tão feliz quando encontra ele, né, putz.
Às vezes a gente tá lá querendo comer o pãozinho de manhã e bota a mão assim, e tira um mosaico, um poloque assim de fungo. É muito triste isso. Mas aqui, ó, vejo que ele vai liberar esses esporos. E, gente, é muito comum a gente aspirar esporos, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre isso quando a gente fala das micoses. E daí nós temos as reproduções sexuadas, que é aí onde alguns dos fungos se diferenciam, né? Que eu mostrei ali pra vocês no cladograma, né? Da evolução deles. Porque olha só, aqui nós temos os ascomicetos. Gente, novamente, isso não é algo que vocês têm que memorizar. Vocês não têm que saber especificamente cada um deles, mas vocês precisam entender a lógica geral de como funciona para vocês, se vocês verem isso na prova, vocês, opa, tá, peraí, é assim. Então aqui nós temos o nosso ascomiceto com o seu corpo reprodutivo, vejam só. E daí nós vamos ter uma hifa dicariótica. De 2. Cariótica, cários, carioteca, núcleo. Nós vamos ter uma junção desses núcleos, que vão formar um zigoto. Esse zigoto vai sofrer uma meiose, que vai formar 4 núcleos haploides. Vocês lembram como funciona a meiose, né? Vejam que o núcleo, o zigoto, ele era 2N. A meiose vai transformar ele em N. E essa meiose, depois ainda vai haver uma mitose. Então a gente vai ter uma cacetada de núcleo, basicamente. Isso vai acabar gerando um ser que vai liberar esporos que vão germinar e vão gerar essas hifas e vão gerar novamente o nosso fungo. Perfeito? Perfeito, nossa, muito interessante, tá? Perfeito, Matheus. Era para ter outro ciclo aqui, tá? A prof comeu, ou ela botou no lugar errado, vamos ver? Não, a prof comeu esses slides. Acontece nas melhores famílias, eu acho que eu tava com fome. Mas eu vou botar pra vocês, tá? Quando eu entregar os slides. Eles são bastante parecidos, muda um pouco. Alguns deles têm meio que uma espécie de conjugação que junta as hifas e daí trocam os núcleos, tá? Eu vou colocar isso e eu posso gravar um videozinho rápido pra vocês explicando. Então, o Matheus, faz esse favor pra mim na próxima monitoria. Mas, gente, micoses, então, pra gente finalizar. São doenças causadas por fungos. Nós temos a candidíase. Nossa, prof, mas por que que tem uma boca ali? Hum. Sabe o sapinho? É, a gente chama de sapinho porque ninguém gosta de chamar de candidíase oral, apesar de ser que ele realmente é. Sapinho é uma candidíase oral, tá, gente? Não, não, sem desespero. Mas sim, a gente pode pegar como IST também. Quem é o agente etiológico? Quem é que causa candidíase? A Candida albicans. Na verdade, o sapinho e as lesões, a candidíase oral, na verdade pode ser causada por outros tipos de cândida, mas a vaginal tradicionalmente é causada pela Candida albicans. Como é que ela é transmitida? Então, ela é uma infecção sexualmente transmissível, então qualquer relação sexual sem proteção vai passar esse fungo. Acaba acontecendo de que nos homens cis essa infecção pode ser assintomática. Então as pessoas acham que. É, não, eu não travei. Eu tô pensando. Gente. Pareceu que travou, né? Não, foi o cérebro. O cérebro pegou no tranco agora. Gente, desculpa. Eu acredito que não se use mais a classificação IST para Cândida. Porque o que acontece? Eu vou pesquisar isso direitinho e eu aviso vocês, tá? Mas acredito que realmente não se use mais. Porque o que acontece? A Cândida, ela tá presente na nossa microbiota residente. Então, tanto na vagina quanto no pênis, nós temos a Candida albicans. Tanto que uma das formas de ficar com candidíase, por exemplo, as pessoas com vagina vão entender muito bem o que eu vou falar, é quando você tá muito estressado e sua imunidade cai, sabe aquela semana antes do vestibular? Gente, é triste, né? Chama o fluconazol, chama o cetoconazol, chama todo mundo lá e vai, porque é, candidíase. É brabo, é brabo.
E quais são os sintomas? Corrimento esbranquiçado, geralmente como se fosse um leite coalhado, muita coceira e ardência na região, tanto que geralmente fica inchado, tem uma vermelhidão, tem uma dor e um desconforto durante as relações sexuais. Sobre a questão IST, agora eu já não tenho mais certeza. Eu vou pesquisar e eu vou informar vocês, ok? Pneumonia, gente, as pessoas não pensam, né? Pneumonia bacteriana. Mas, gente, pneumonia pode ser por várias coisas, tá? É um pneumo, pulmões, ar. Monia, ali nós temos uma infecção. Eu trouxe para vocês um exemplo de um fungo que causa uma pneumonia. O Cryptococcus neoformans. Como é que ele é transmitido? Ele é transmitido por meio da inalação dos esporos. Perfeito. Tá, gente, Matheus aqui, ó, salvador do dia. Ele deu uma pesquisada pra mim ali em relação à candidíase. Realmente, ela não é uma IST. Obrigada, professora da faculdade, eu esqueci, mas eu lembrei, tá? Olha só, se algum dia alguém perguntar, eu lembrei. O meu cérebro, assim, quando eu tava falando, verbalizando a merda, eu lembrei que não era bem isso. Ela não é uma IST, tá, gente? Ela Jesus, Milena, que horror. 33 dias internadas, provavelmente foi bacteriana, né? Tu deve ter tido que usar uma cacetada de antibiótico. Mas o que que acontece? O Cryptococcus neoformans, por que que eu sabia que era bacteriana? Porque essa pneumonia, ela é oportunista. O que acontece? Ela geralmente só se manifesta em pessoas imunodeprimidas. Então, pacientes de quimioterapia, pacientes com câncer, ou então pacientes com HIV ou AIDS, acabam tendo complicações bastante sérias. E por que que eu trouxe essa imagem tão caricata? Porque um dos grandes reservatórios, né, do Cryptococcus são as pombas dos ambientes urbanos. Então, principalmente pessoas que têm que tem que limpar, assim, aqueles prédios antigos, sabe? Se tu for limpar fezes, e gente, isso não necessariamente é só de pombas, pode ser de galinha, por exemplo, pra galera que é do interior, ou então de pássaros, se você tiver pássaros, tem que usar uma máscara. Ou então, molhar antes para evitar a dispersão de aerossóis, porque nesses aerossóis pode ter os esporos, enfim. Esse daqui não é o caso, né? Porque essa é uma doença oportunista, mas pode acontecer outras coisas. Os sintomas podem variar de lesões pulmonares simples até mesmo infecções no sistema nervoso central. E de gato? Não, cocô de gato. Até os gatos são super higiênicos, gente. Eles enterram, né? Tipo, é perfeito pra gente, na verdade. É o mais higiênico. Não é recomendado, assim, vou pegar o negócio sair dando uma banda com ele, tá ligado? Mas se você tira só a areinha e tal, tá perfeito. Porém, as doenças, as micoses mais comuns, né? As micoses que a gente mais conhece são as micoses de pele, por exemplo. Aqui eu trouxe uma. Gente, eu tô trazendo só. Eu tô trazendo agentes específicos, tá? Mas existem vários. Complicado, complicado. Ah, mas aqui eu trouxe uma malacese que causa essas manchinhas brancas na pele, tá? E uma curiosidade, ele também é encontrado na nossa microbiota cutânea. Então, assim como a candidíase, né, como a candida albicans, às vezes acontece quando a gente tá com a imunidade muito baixa. E as vanicomicoses? Adoro. Vanicomicoses são micoses nas unhas. Geralmente acontece no dedo do pé. Ah, Ai, meu Deus! Não façam isso! Vocês vão matar os bichos, coitado. Afundar o animal, tá ligado? Gente, o Matheus tá expressando assim o seu lado mais sádico aqui na sala. Quando vocês virem zoologia, vocês vão entender os requintes de crueldade do que ele acabou de falar, tá? Ganso é super brabo mesmo. Eu já tive que correr de ganso, gente, assim, ó, não recomendo. Mas olha só, as vanicomicoses, tá? Elas são aqueles probleminhas que dá na unha. Então,
Elas podem ser desde faixas negras, que são super, né, chamativas, ou então pode ser algumas ondulações que aparecem, pode ser que ela fique mais fraca e quebradiça, podem aparecer manchas brancas, podem aparecer manchas amarelas, pode haver um espessamento daquela unha. Vai depender tudo do tipo de fungo, né, que estiver ali. Gente, não falei de tratamento, por quê? Micose a gente trata com antifúngico. Então, o fluconazol, o cetoconazol, existem antifúngicos de uso oral, existem antifúngicos que são de passar ali, né, na região. Só que eles são bem chatinhos, tá? Quem já teve ou quem tem parente que teve uma onikomicose sabe que às vezes isso tem que ficar fazendo um tratamento por meses. Pensa num negócio resistente, tá ligado? Meses. Mas como é que a gente previne? Pensem, gente, que eles são heterotrófos, tá? Então não tem nada a ver com luz. Não tem nada a ver com luz. Tanto que aquele pão que você guardou no seu armário, no fundo do armário, há 30 anos, ele tá lá com bolor, mesmo não pegando luz. Ele precisa de um ambiente úmido e um ambiente que tem algum tipo de nutriente, né? Mas assim, qualquer alimento, qualquer coisinha que tiver ali já serve. Até a sujeira do nosso corpo. Então, por exemplo, as onicomicoses, geralmente a forma de tu adquirir é se tu vestir o sapato sujo, ou então se tu usar as meias muito suadas, se tu não secar os pés direito, aquela frieira, né, aquele pé de atleta, ou se tu andar descalço em áreas públicas que tiverem, né, não tiverem exatamente muito limpas. Gente, todo mundo faz isso, né? Então, assim, micoses são bem mais comuns do que a gente pensa. A gente tem esse tabu, né, com doenças. Meu Deus, não, eu sou super higiênico, eu não tenho doenças. Eu posso falar que eu tô com uma micose no exato momento em que eu estou conversando com vocês. Eu tô com uma micose aqui no pé, bem chatinha, que eu tô tomando cetoconazol já faz alguns tempos. Faz parte. Não é legal? Não é. Sequem bem os pés, tá? Recomendação da tia: sequem bem os pés depois do banho. E não fique com a meia suada. E nem com a meia molhada, naquele dia que te jorra, rola enchente em Porto Alegre, sabe? Que tu enfia o pé naquela poça que cai assim, ó, até o joelho a água. Tira. Tira a meia molhada depois, que dá errado. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre rinofungi. E eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês, na real. É de partir o coração, gente. Mas essa foi a minha última aula esse ano de biologia. E última aula formal, né? Porque talvez eu ainda apareça para alguns aulões ou então pra fazer algumas gravações de vídeos. E sim, eu tô muito triste também. Eu não me dei conta disso até hoje de noite. Eu tava terminando de revisar a aula. E daí eu pensei, tá, e daí a próxima aula vai ser plantar, né? E eu, não, pera, mas não sou eu que dou plantas. É a Camila que vai dar plantas. Ai, meu Deus, eu não acredito, sério que já acabou, passou tão rápido. Sim, gente. Eu sei, eu tô chorar aqui. Mas vocês ainda vão me ver. Até porque, né? Eu sou coordenadora da biologia, então qualquer coisa que vocês precisarem. E eu também sou prof ainda, tá ligado? Só porque eu não vou estar aqui toda semana não quer dizer que eu deixei de ser prof. Vocês podem me mandar dúvidas, vocês podem conversar comigo. Eu posso aparecer numa monitoria do Matheus também, não tem o menor problema. Eu adoraria fazer isso se o Matheus me receber. E gente, sério, vamos continuar conversando. Eu continuo estando aqui, tá? Vocês podem contar comigo. Gente, teve esses dias alguém me mandou dúvida de redação, gente. Eu respondi, porque assim, ó, professor, a gente faz tudo. Então, ó, contem comigo. A gente tá juntos nessa. E, pedir desculpas que as listas de exercícios dessa semana vão dar uma atrasada. Ah, o meme do rato. Eu amei! Se a peste negra fosse em 2021, os bolsonaristas daí dando uns beijinhos no rato, tá ligado? Gente, amei. O melhor meme. Mas peço desculpas por causa da lista de exercícios. Realmente eu tive uma emergência familiar essa última semana. Minha mãe passou por uma cirurgia. Ela tá bem, mas acabou zoando todos os meus horários e daí ficou um pouco corrido pra mim. Mas é isso. Gente, amo vocês de coração, tá? Dar aula pra vocês é muito bom. E a gente tá aqui na torcida. Qualquer coisa,
Me chamem. E é isso. Boa noite pra vocês. Dormam bem. Sonhem com a Prof. Ju falando qualquer coisa, tá ligado? Obrigada, gente. Ah, também vou sentir saudades. Boa noite. Adoro. Vão tudo lá pra. Não, não tem nem pra onde ir hoje em dia, né? Vão ficar falando sobre onicomicosis aí. Único desocupado. Bah, chegou com os dois pés, né? Vou até fazer um trabalho da faculdade agora depois. Tá ligado? Vou varrer o chão aqui só pra fingir. Eu vou afundar um pato. Ai, essa foi ótima. Ah, maldade, hein? Muito bom. Como fazer um submarino natural. Olha outro aí que tem requintes de crueldade. Ai, ai. Gênio não se responsabiliza. Eu vou até parar a gravação aqui.